facilidade maior para fazer vlog. Eu acho que naturalmente é mais fácil, porque você não precisa montar um roteiro e seguir um roteiro. Você simplesmente vai falando ali o que acontece no seu dia, né? O que eu queria falar pra vocês nesse vídeo é: se eu soubesse disso antes, eu teria economizado muitos anos da minha vida. Eu sempre admirei pessoas que se destacavam, sabe? Aquelas pessoas que parecem que estão à frente de todo mundo. Mas apesar de admirar, de querer ser como elas, eu nunca me senti motivada a buscar essa excelência. E isso aconteceu por dois motivos que só hoje eu consigo perceber com clareza. O primeiro deles é que eu não achava que isso era uma realidade possível pra mim. Sabe aquela sensação de que algumas pessoas simplesmente nasceram diferentes, com um dom especial? Então, era assim que eu via. Eu achava que essas pessoas tinham algo que eu jamais teria. Como se o sucesso fosse uma exceção à regra. E o segundo motivo é que, mesmo que remotamente eu acreditasse que talvez um dia, quem sabe, eu pudesse chegar lá onde estão essas pessoas que se destacam, ainda assim eu não sabia o caminho. Eu via o resultado final, via o brilho, o reconhecimento, mas eu não via o processo. Eu não via o que aquelas pessoas faziam que levavam ela do ponto A até o ponto B. O que acontecia aqui que separava as pessoas que estavam aqui e as pessoas que chegavam lá? Isso eu não conseguia enxergar. E tem também um terceiro motivo, que é um motivo extra, que esse eu de fato só fui perceber recentemente, eu acho que aí nas últimas 2 semanas. Eu tinha uma ilusão sobre o que seria esse processo. Embora eu não soubesse exatamente o que era, eu tinha uma ideia de que seria algo fora do comum. Eu acreditava que essas pessoas que conseguiam chegar nesse resultado fora do padrão, elas tinham uma rotina extraordinária, uma rotina que fugia do padrão. Ou seja, eu acreditava que elas faziam coisas mirabolantes, assim, coisas muito difíceis no dia a dia delas. Eu acreditava que elas tinham hábitos que eram difíceis de manter. É aquela coisa que você olha e fala: nossa, eu jamais conseguiria fazer isso na minha vida, só fulano mesmo pra fazer isso todos os dias. Eu achava que era esse só fulano consegue fazer que era o responsável pelo resultado extraordinário de fulano. Em outras palavras, seriam coisas que apenas os gênios seriam capazes de fazer, que eu, você ou qualquer outra pessoa comum não conseguiria. Por mais que a gente tentasse, a gente não daria conta de fazer, de manter essa rotina. Mas hoje, depois de muito tempo estudando, depois de muito tempo observando de perto essas pessoas, eu fico cada dia menos deslumbrada com o que eu vejo. O que antes eu julgava como pura genialidade, aquele famoso ponto fora da curva, hoje eu vejo como nada mais do que inteligência disciplinada e esforçada. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é mais acessível do que eu imaginava. O que essas pessoas que se destacam têm em comum não é um dom especial. Não que pessoas com dons não existam, mas eu não estou falando delas nesse momento. O que elas têm em comum é a dedicação, o estudo e a disciplina. E se eu soubesse disso antes, teria começado muito mais cedo a estudar, a produzir vídeo, a melhorar as minhas habilidades. Presta bem atenção aqui. O que realmente separa as pessoas que produzem grandes coisas das pessoas que ficam pelo caminho é o quanto essa pessoa está disposta a se dedicar, a estudar, a aprender e aplicar o que ela aprende. E isso sim é uma realidade possível para todos nós. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi nesses anos estudando sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e como a gente faz para chegar ao sucesso não só profissional, não só pessoal, como profissional também. Porque eu percebi que o que faz uma empresa ter sucesso basicamente segue a mesma estrutura que faz uma pessoa ter sucesso, e não só profissionalmente, nos esportes ou em algum projeto, algum hobby, qualquer coisa que a pessoa queira evoluir, que ela queira ter um bom desempenho, existe uma estrutura base que funciona para qualquer coisa. Quanto mais conhecimento você tem e quanto mais disposto você está a colocar em prática esse conhecimento, melhores são os seus resultados. E tem uma outra coisa também muito importante, que parece pequena, mas que no final, somando isso todos os dias, acaba gerando um grande resultado e uma grande diferença, que é o seguinte: quando você cria esse hábito de estudar, de aprender diariamente, você passa a se compreender melhor. O que eu quero dizer com isso? Você para de ficar se julgando e você perde o medo de errar.
Você tem ideia do quanto isso é importante e do quanto isso impacta na sua vida e nos seus resultados? Porque você entende que errar não te define, não te rotula. Errar é normal e só significa que você não estava com o nível de compreensão adequado naquele momento. Não significa que você nunca venha a ter essa compreensão e nem que você não tenha compreensão em mais nada. Às vezes a gente se coloca para baixo por causa de um errinho besta e desmerece toda a nossa capacidade. A gente vai lá, joga no lixo, momentaneamente, uma vida de aprendizado e evolução. Tudo por causa de um único minuto de falha. E eu quero te convidar a assistir os próximos vídeos aqui no canal, porque eu vou tratar justamente sobre isso, sobre como a compreensão de como funciona a sua mente e a descoberta daquilo que tá te travando pode te ajudar a ter resultados muito melhores. E quando você olha para aquela pessoa que você admira, entenda, o que separa você dela não é nada fora do normal, não é nada impossível de ser feito. São pequenas coisinhas que, quando ajustadas e somadas e aplicadas no longo prazo, produzem um resultado extraordinário.